Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um resumão do Vitão e o papo, cara, importantíssimo. Vamos falar de diabetes. E meu irmão, a gente vai falar dos dois tipos clássicos, diabetes mellitus e diabetes insípidos, para acabar com dúvida, porque rola, eu sei que rola. E cara, é por isso que eu tô fazendo esse resumão aqui. E a gente já vai fazer, cara, 5 questões, porque a ideia aqui é conteúdo direcionado à resolução de questões. Maravilha? Tranquilo? Então, galera, não deixem de se inscrever aí no canal, cara. Importantíssimo que vocês deem esse apoio ao professor, cara. O canal tá crescendo, iniciamos esse ano. Muita gente mandando comentário, então não deixe de mandar o seu, cara. Se esse resumo te ajudou, cara, se tá contribuindo, manda aí. E se você não achou legal, pô, manda também, cara. Porque como é início, cara, é muito importante receber esse feed aí de vocês. Show de bola? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, pra gente começar o papo de diabetes, certo? E a gente matar questões, ó, hoje vai ter questão do Enem, vai ter questão da UERJ, vai ter questão de tudo quanto é canto, beleza? A gente tem que lembrar, né, primeiro em relação ao hormônio, né, de maneira geral, a gente vai falar de 2 hormônios aqui muito importantes na nossa vida. Agora, como que atuam os hormônios? Primeiramente, vamos lembrar, cara, que os hormônios são secreções, né, com função sinalizadora, beleza? E a gente tem que lembrar, tá, vou botar aqui 3 celulinhas, meu irmão, que os hormônios, eles são liberados nos capilares, beleza? Então, para ele cumprir essa função sinalizadora, vamos desenhar aqui, ó, os hormoninhos sendo produzidos, secreção que cai em capilar, a gente chama de hormônio, beleza? Tranquilo? E aí eles vão seguir para alguns órgãos, ok? No sentido de quê? De informar, de sinalizar uma determinada função a essa célula. Maravilha? Então, galera, a gente já tem a primeira grande diferença, importantíssima, ok? Porque a diabetes mellitus vai estar relacionado, né, à nossa famosíssima insulina, beleza? Insulina, tá? E a diabetes insípidos vai estar relacionado ao famosíssimo também ADH, né, o hormônio mais inibido nesse planeta, né, já que o álcool inibe a ação da ADH, a gente vai falar um pouquinho disso também. Show? Então lembra que o ADH também é chamado de vasopressina e, né, mas muito mais chamado de ADH, o hormônio antidiurético. Beleza? Então, galera, por que eu estou voltando ao princípio de como que age o hormônio? Porque esse cara, quando ele seguir o caminho e chegar a uma célula-alvo, vamos fazer uma célula-alvo aqui bonitona, tá? As células, elas possuem exatamente o quê? Um receptor. E esse receptor, galera, é quem vai se ligar ao hormônio, beleza? E essa célula vai cumprir uma determinada função. Show de bola? No caso da insulina, tá? No caso da insulina, a ideia é que quando ela se liga a esse receptor, os canais, ok, de glicose, ó, eles vão acabar o quê, ó, se abrindo. Ah, Vitão, exatamente para a glicose, nosso queridíssimo C6H12O6, entre na célula. Beleza? Então a função da insulina está relacionada à entrada da glicose na célula, ou seja, diminui a glicemia, diminui a concentração de glicose no sangue. Beleza? Já o ADH, o papo é bem diferente. A gente vai estar relacionando a mesma forma de ação do hormônio, ele se ligando, mas a ideia do ADH é estimular a maior reabsorção de água lá nos néfrons, ok? Mais especificamente no duto coletor. A gente tem algumas ações, mas normalmente no vestibular, quando fala de ADH, ele fala do duto coletor, beleza? Então eu vou mostrar, a gente vai trabalhar um pouquinho com o néfron aqui hoje, a gente vai pegar um pouquinho do excretor para a gente ver bem como que atuam esses hormônios
e ao mesmo tempo a consequência, né, da falta deles aí na nossa vida. Show? Tranquilo? Então, primeira grande diferença, diabetes mellitus, eu estou relacionando insulina. Diabetes insípidos, estou relacionando o ADH. O termo mellitus, galera, olha só que interessante, está associado a melado, a doce. A gente vai ver que no caso da falta da insulina, né, a gente vai ter o xixi docinho. Porra, questão mais clássica, não existe duas formiguinhas batendo papo na beirola lá da privada e falando da urina de alguém docinha, ok? E aí você já tem que ficar ligado que ele está relacionando a diabetes mellitus, beleza? E a diabetes insípidos está relacionando exatamente o quê? Né? A ideia da urina agora sem gosto, beleza? Né? Sem gracinha alguma. Então a gente vai entender que nessas doenças, tanto na diabetes mellitus e diabetes insípidos, teremos alguns sintomas, né? A gente vai caracterizar aqui sintomas e complicações clínicas, tá? Praticamente como sinônimos. Para você que vai fazer medicina, você vai diferenciar isso na faculdade, sintoma, ok? E complicações. Mas no vestibular isso não é muito cobrado, beleza? Pelo menos nos vestibulares normais. Então pensa como sintomas, como consequência daquela doença, beleza? Tranquilo? Então a gente fica combinado assim. Deixa para a faculdade vocês diferenciarem bem todo esse drama aí, tá? Agora, galera, vamos lá. Por que a gente chama de diabetes? Né? Como eu falei, a gente vai ter alguns sintomas semelhantes. Mas as complicações, né, elas podem ser muito distintas. Então, por exemplo, se falta insulina, tá? Se a gente não produz a insulina, aí se a gente fala na não produção, a gente tem que pensar já de cara em quem produz. E aí vem a pergunta, quem produz? Olha quem está desenhado aqui de maneira muito formidável. É esse carinha aqui, ó, que a gente chama de pâncreas, beleza? E o pâncreas, lembra que ele é uma glândula anfícrina ou uma glândula mista. Tem uma parte endócrina, como a gente falou, e uma parte exócrina, beleza? Tranquila a ideia? E a parte endócrina que vai nos interessar hoje, né, a gente fala muito das famosíssimas ilhotas pancreáticas, que já foram chamadas de ilhotas de Langerhans aqui no ensino médio. Ok? E aí vocês vão lembrar da famosa Gabi. Ah, Vitão, a Gabi, exatamente, ó. Insulina, né, produzida pelas células beta da ilhota pancreática. Beleza? Tranquilo? Então, a pessoa com alguma disfunção, ela deixa de produzir, ok, a insulina, e aí a gente caracteriza o tipo 1, porque normalmente, tá, os primeiros sintomas já são aparentes nos primeiros anos de vida. Então, do tipo 1, ok, ele já se manifesta na criança, ok? Então, essa pessoa, ó, ela não produz insulina. Maravilha? Então, repare que aqui no nosso esqueminha, olha o receptor, galera. O receptor, ele está íntegro. O que está faltando é a insulina, ok? Uma vez, então, administrado insulina no sangue, garoto, vai voltar a jogar glicose para dentro da célula, beleza? As grandes complicações da diabetes está relacionado, sim, à grande concentração da glicose no sangue, beleza? Que é tóxico ao endotélio. E aí a gente vai tendo, né, vai danificando o endotélio e a pessoa vai tendo dificuldade de circulação, beleza? Né? O pé fica inchado, mão fica inchada, tá? E aí uma feridinha lá na ponta do dedão do pé, cara, passa a ter dificuldade de cicatrizar. Porque se você tá com os capilares ali todos arrebentados, cara, difícil de chegar nutriente, difícil de chegar células saudáveis, né, para atacar aquele bando de bactéria que está penetrando por aquele buraquinho ali, por aquela ferida, beleza? E aí você caracteriza essa inflamação, isso é um processo inflamatório, ok? Mas com a possibilidade de expansão desse ferimento. Chamo isso de necrose, ok?
Então, né, quando você fala do diabético, né, em estágio avançado, vocês relacionam muito a questão da amputação dos extremos do corpo. Uma doença bem grave, bem triste, né? Porque a pessoa realmente ela vai precisar fazer esse processo tão traumático, beleza? Olhos que são muito capilarizados, a diabetes pode estar atrelada à visão, certo? Então a gente tem muitas complicações relacionadas a diabetes mellitus, beleza? Então a criança ela vai administrar. Agora, olha o tipo 2 da diabetes mellitus, galera. Esse cara, ele produz a insulina, mas o problema tá aqui, ó. Olha aqui, ó, que tá com um xizinho, o receptor, tá? A gente atrela muito a ideia, tá, de danificar o receptor pela vida muito louca que a pessoa leva, né? Muitas vezes relacionando aí, né, a ingestão de bebida alcoólica em excesso, próprio cigarro, ok? Obesidade. Então a gente pode também falar da falta de exercícios físicos, beleza? Então ao longo do tempo, então já estou falando tipo 2, mais atrelado aos adultos, beleza? Então essa galera, de fato, ó, vai ter o receptor danificado. E aí não se faz a leitura da insulina que foi produzida. O cara produziu insulina, beleza? Tranquilo? Então, normalmente no tipo 2, o primeiro tratamento que se faz é o quê? É dieta. Porque uma vez, galera, né, arrebentados os receptores, putz, dificilmente você reverte esse quadro, beleza? Então, o ideal é que nos primeiros sinais você já mude os seus hábitos de vida para controlar a glicemia, beleza? Tranquilo? Show de bola! Agora, a diabetes insípidos está relacionada ao ADH. Por ser um hormônio, vai atuar de maneira semelhante à insulina. Vai precisar, ó, se ligar a um receptor, né? No caso, lá no duto coletor, mais direcionando ao duto coletor, ok? As células, né, do duto coletor botam a água para dentro. Eles têm umas proteínas, vou até desenhar aqui, ó, tá? As células do duto coletor, dos néfrons de maneira geral, elas são cúbicas, ok? E invaginadas. Cuidado que invaginação é diferente de microvilosidade, tá? Que é dobra para o interior, tá? E aí eles estimulam a migração de umas proteínas de transporte que a gente chama de aquaporinas. Ah, Vitão, então o nome já diz tudo. Poro para as águas, exatamente, poro para a água. Então a aquaporina, ela permite a maior reabsorção de água nos néfrons. E aí você retém o líquido. E é por isso que o ADH, quando ele é inibido pela galera aí, ó, né, da bebida alcoólica, aí não tem jeito, filho. Né, a pessoa urina muito, porque ela reabsorve menos. Então é o hormônio antidiurese, anti-urina, beleza? A ideia é fazer com que a água fique retida e a urina fique mais concentrada. Maravilha? E a gente fala de 2 tipos de diabetes insípidos. Só que, galera, reparem, pelo amor de Deus, que pra gente do ensino médio, o papo vai estar atrelado sempre à mesma ideia, sempre, ok? Ou você não vai produzir o ADH, tá? Só que aí você tem que se ligar em quem produz o ADH. Lembra que lá no hipotálamo, que é o nosso centro da sede, é produzido o ADH. Só que o ADH ele é armazenado na neurohipófise. Neurohipófise. Beleza? Tranquilo. Então, no caso da central, ó, não há produção de ADH, ó, pelo hipotálamo, ok? Ou secreção pela neurohipófise, tá? Mas a ideia normalmente é relacionada ao hipotálamo, que é quem produz, beleza? E a nefrogênica, ó, receptores de ADH danificados. Ah, Vitão, então é a mesma coisa da diabetes mellitus? É o mesmo entendimento, né? Se você tem um receptor e ele, né,
está danificado, ele deixa de fazer a leitura do hormônio. Beleza? A gente vai voltar a falar disso, tá? A gente vai voltar a falar disso. Só que eu quero que vocês entendam o porquê que nós chamamos de diabetes e diabetes. Ok? Pô, Vitão, por quê? A gente tem alguns sintomas que são semelhantes. Sede, beleza? E muita urina, tá? É o que qualifica essas duas doenças como diabetes. Vamos ver o porquê que a pessoa ela acaba urinando muito e faz um quadro de desidratação? Vamos lá, vamos ver aqui no nosso néfron. Galera, esse néfron, ele não está com a imagem 100%, tá, do que está escrito, é porque eu tirei ele lá do meu Instagram, do @QBioVestibular. Beleza? Apareçam lá, vão ser muito bem-vindos, ok? E aí, gente, olha só que maravilha. Lembre o seguinte, o nosso néfron, ele está relacionado ao que, galera? Ele está relacionado inicialmente à filtragem do sangue. Então, lembra que o néfron filtra sangue, ok? E filtra onde? Então, aqui, ó, no glomérulo renal, beleza? Glomérulo renal é onde filtra. Só que, galera, filtração é papo de 180 litros de sangue por dia filtrados. Seguindo o amarelinho aqui, ó, olha aqui, ó, o finalzinho sai a urina, beleza? Sai a urina. Só que, gente, vocês urinam quanto aí por dia, mais ou menos? Bota aí uns, 3 litros. Beleza, 3 litros. Então, gente, dos 180 litros que você filtrou, você só urina 3. A diferença é muito grande, né? Então, o que acontece? Ao longo do néfron, a gente tem o que chamamos de reabsorção. Beleza? Mas vamos lá. Pegando um indivíduo com diabetes mellitus, ok? Esse cara está com uma quantidade de glicose acima do normal no sangue. Então, vê se vocês concordam comigo. Ó, muita glicose, muito mais do que o normal, veio aqui pelo néfron. Lembra que essa primeira parte, ó, a gente chama de túbulo contorcido proximal, ok? E a gente caracteriza a reabsorção principalmente de quem, gente? Olha aqui, ó, da glicose. Vitão. E a glicose, ela tem boa parte da reabsorção dela, ó, de maneira ativa. E aí vocês coloquem na cabeça de vocês. Se tem transporte ativo, eu tenho que considerar a participação das proteínas no processo. E aí, gente, não tem jeito, ó. As proteínas, elas vão ter uma quantidade máxima, ok? De glicose para ser reabsorvida. Então, uma vez um indivíduo com muita glicose na urina, muita glicose no sangue, ok? Vai acabar o quê? Meu irmão, dificultando a reabsorção de toda a glicose. Ele não vai conseguir, ele tem um excesso de glicose no sangue. E aí não tem jeito, vai sair glicose lá no final da urina. Show? E glicose, galera, ela não deve ser excretada junto à urina a partir do princípio da função, né, mais do que necessária, que é a produção de energia. Tranquilo? Então essa é a leitura. A gente reabsorve toda a nossa glicose numa situação normal. Show? Tranquilo? Bom, mas esse cara, ele está com diabetes, não tem jeito, tá? Diabetes mellitus, então ele urinou a glicose. Não tem jeito. Maravilha? Só que eu tenho um outro aspecto importante, né? A gente chama de glicose na urina, ó, de glicosúria. Vocês podem ouvir esse termo. Show? E aí, gente, o que acontece? A gente tem que caracterizar um outro fenômeno importantíssimo na vida do estudante, ok? Que é a nossa queridíssima osmose. Beleza? Por quê, Vitão? Lembra que a osmose, ela vai estar relacionando aqui, ó, uma membrana semipermeável, e a gente tem na osmose, tá, a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, ok? Então lembra que o hipertônico é o mais concentrado. Então esse é o padrão, show? Só que a partir do momento que você diz que o indivíduo ele está com diabetes mellitus, seja A1, seja o 2, não importa,
Vamos considerar que no filtrado glomerular, ok, o que está dentro do néfron, está com mais glicose do que deveria. Aí que está o grande lance, ó, porque aqui é filtrado, ok, filtrado, e aqui é o sangue. Então, uma vez o indivíduo com, né, diabetes mellitus, repare que ele vai aproximando a concentração do filtrado e do sangue. E o ideal é que no sangue a gente tenha uma maior concentração. Olha aí, ó, quem gosta de química, tá? Quando a gente fala lá das propriedades coligativas e a gente relaciona que quanto maior a diferença de concentração, maior, ó, a pressão osmótica. Tranquilo? Então, o indivíduo que tem diabetes mellitus, por ter mais glicose no sangue, tem mais glicose no filtrado, aproxima as concentrações do filtrado e do sangue, então ele reabsorve menos água. Se ele reabsorve menos água, é sinal que está saindo água onde, galera? Aqui, ó. Muita reabsorção, muito que? Muita água saindo pela urina, beleza? Então é por isso que o diabético melito, além das complicações que a gente relacionou à alta concentração de glicose no sangue, a gente tem que relacionar também a glicosúria e o que? Né? A grande quantidade de urina, poliúria, beleza? E se urina muito, desidrata, se desidrata, tem sede, beleza? Então esse é um quadro comum a diabetes insipidus. Ué, Vitão, por quê? Porque a diabetes insipidus está atacando aqui, ó, a ação do ADH, beleza? Quando a gente fala da reabsorção de água, galera, a gente fala muito da alça néfrica, beleza? A gente fala muito da alça néfrica. E no túbulo contorcido distal, a gente já tem a ação do ADH também, mas como eu disse, normalmente em provas de vestibulares, associam mais o ADH ao duto coletor, beleza? Então, o que acontece, gente? No ADH, tá? O ADH, de qualquer maneira, ele vai estar estimulando a maior reabsorção de água, tá? Se você não tem um ADH, seja pela diabetes insipidus central, que a pessoa de fato não produz o ADH lá no hipotálamo, ou por estar com problemas nos receptores das células aqui do duto coletor, a pessoa ela deixa, né, de reabsorver água. E aí segue a ideia de que vai urinar muito. Só que é uma urina que não necessariamente tem glicose na jogada, beleza? Porém, muita urina desidrata muita sede, beleza? Então, galera, essa é a ideia da diabetes insipidus, beleza? Querem, assim, aproximar a ideia, o raciocínio, pensa na diabetes insipidus com o mesmo quadro da ação do álcool. Lembra que o álcool, né, ele, de fato, inibe a ação do ADH. Você sem ADH é aquele lance, no botequim, a galera que é da cerveja conhece muito bem. Né? Depois da primeira, vai no banheiro o tempo todo. Show? Tranquila a ideia? Então, esse é o lance. Maravilha? O cara vai urinar muito, vai ter muita sede. Beleza? Então, lembra que, cara, esse quadro de desidratação é sempre perigoso, inclusive, ó, para o coração, que tem que, meu irmão, trabalhar mais forte aí para fazer o sangue circular pelo corpício. Beleza? Tranquilo? Segue o fluxo. Agora vamos partir para os exercícios. Beleza? Né? Lembrando que os exercícios, gente, aqui nesses vídeos do resumão, eu não estou fazendo de forma tão detalhada como eu faço, né, nos vídeos de exercícios. Beleza? Aqui o intuito é mostrar que com esse resumo que eu dei, a gente mata qualquer questão. Vamos lá? Então, Enem 2016. Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos tipos de diabetes, mellitus e insipidus. Pô, Vitão, era o meu problema também. Agora com o teu vídeo, eu não tenho mais esse problema. Então vamos lá. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis de ação
né, da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado, né, por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Show de bola! Tendo em vista o papel funcional da ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Alta taxa de glicose no sangue? Não, seria mellitus, ok? Aumento da pressão arterial? Também não, ok? Ganho de massa corporal? Nada a ver. Anemia crônica, desidratação. Beleza? Tranquilo? Olha, a B, ela é polêmica, tá? Eu cortei, mas ela é polêmica, porque lembra que eu falei, ó, né? No imediato, a ideia é que a vasopressina, ou ADH, deixa eu botar aqui, ó, ela é chamada de vasopressina, tá? Então, ele ajuda também na vasoconstricção, ok, dos capilares. Então, ele aumenta a pressão. Se você não tem, não aumenta, diminui. Mas lembra que eu falei, ó, quando desidrata, né, o coração ele vai tender, meu irmão, a trabalhar no sentido de fazer circular, beleza? Então, teve muita gente que marcou a B, mas a mais correta, de fato, é a E. Beleza? Vamos lá. Garfield, né? Garfield, puxa, como estou fora de forma. Só uma coisa a fazer, se não pode perder as banhas, amarre-as. Né? A condição física apresentada pelo personagem, está falando aí da obesidade, é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia, nada a ver. Beriberi, também não. Opa, diabetes. Né? Então, ele nem falou que é o tipo 2, mas lembra que é o tipo 2, que se desenvolve mais no indivíduo adulto. Maravilha? Show de bola! Questãozinha da UERJ discursiva. Galera, questão discursiva da UERJ é excelente para estudar para qualquer prova, beleza? Tira da cabeça esse lance, é discursivo, eu não vou fazer discursivo, só vou fazer Enem, que é objetiva. Não importa, galera, estude pelas questões da UERJ, são questões boas, querem ver? Essa questão muito legal, ó. Ele está falando de diabetes insípidos, ok? Que provoca sede excessiva, aumento da diurese e diluição da urina. Pode apresentar de duas formas. DI central, não produz, não é isso? Ó, lá o problema no eixo hipotálamo neurohipófise. E nefrogênico, né, que está relacionado aos néfrons, a gente falou dos receptores que não vão reconhecer o ADH. Olha agora o que o cara falou. Para a realização de um exame, 3 indivíduos, um saudável, 2 pacientes com DI, foram submetidos à privação de água por algumas horas. Ok? Em certo momento, com a osmolaridade do sangue elevada, os pacientes com DI receberam injeção de um medicamento análogo ao hormônio antidiurético. Beleza? Maravilha. Então, a mesma função. Analisou-se o volume da urina em função do aumento da osmolaridade do sangue nos indivíduos antes e depois da adição do medicamento. Observe o resultado dos gráficos. Galera, a questão ela é clássica demais para hormônio. Botem na cabeça uma coisinha só. Uma. Se o cara não produz o hormônio e o receptor tá ok, se ele botar no sangue esse hormônio sintético, sei lá que porcaria que for, meu irmão, pode ter certeza, ele vai voltar à normalidade. Tranquilo? Show? Agora, se o problema do indivíduo for no receptor, aí não adianta tochar a insulina no sangue, filho, que não vai adiantar. Beleza? Essa é a leitura básica para qualquer distúrbio hormonal. Tranquilão? Vai na fé que pra gente do ensino médio, vocês não são médicos ainda, ok? Essa é a interpretação básica. Beleza? Então é aquele desenhozinho que eu fiz lá, ó. O cara tem a célula, tem um receptor, ok? Se não tiver hormônio, administra o hormônio que vai fazer a leitura. Bacana. Agora, se o problema for no receptor, você não adianta ter hormônio que não vai rolar. Beleza? Então vamos lá, ó. Administração do medicamento nesse ponto. Repare que o indivíduo seguiu normal não, né? O volume da urina seguiu de maneira contínua
Esse cara aqui é o paciente saudável, ó. Esse cara é o paciente saudável, ó, tá aqui na legenda, beleza? Então ele explica a redução do volume da urina em função da osmolaridade sanguínea do indivíduo saudável, ok? Então lembra que a ideia lá é recorrer ao néfron, ok? Então se você está... Por que você está reduzindo o volume da urina? Né? Lembra que a ideia, de fato, é o quê? Né? A gente reabsorver, né, boa parte da água. Só que ele pediu, ó, em função da osmolaridade sanguínea, ok? A partir do momento que a gente vai reabsorvendo também mais sais, aumenta a pressão osmótica do sangue e a gente reabsorve a água que está no néfron, beleza? Não vou aprofundar, galera, não é o momento de aprofundar. É só demonstrar as questões aí junto ao resumo, beleza? Em seguida, identifica o paciente que apresenta DI central, aquele que não produz. Galera, com certeza é o paciente 1. Por quê, Vitão? Porque a partir do momento que você jogou a DH para dentro do sangue do menino, o que aconteceu? Ele voltou o quê? Ele voltou a reabsorver. Olha só, tá caindo, ó, o volume de urina está diminuindo, ele está reabsorvendo. Então, ele urina menos. Quanto maior o nível de reabsorção, menor a quantidade da urina. Molinho? Molinho demais, né, galera? Muito tranquilo. Então, a gente segue o fluxo, ó. Vamos lá. 4. O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica que interfere na produção do hormônio insulina, alterando os níveis de glicose no sangue. Admito que os gráficos a seguir apresentam as taxas de glicose e de insulina presentes no sangue de 3 indivíduos. Ó, mais uma discursiva da UERJ, galera. Ó, quem curte o UERJ, pô, vamos fazer essa prova. Inscrição, pô, em dezembro rolando aí. Concentração, miligrama, então aqui, ó, botou insulina, beleza, botou glicose, ó, glicose, insulina, que tá aqui embaixo, beleza? Identifica o gráfico que corresponde ao indivíduo com diabetes mellitus, justificando resposta, né, com base nas taxas de glicose e insulina. Qual a leitura do diabetes mellitus? Bom, ele não falou exatamente qual o tipo, não importa, então ele está relacionando aqui provavelmente, né, a produção desses caras. Então o 3 aqui está mais de acordo, né, sem produzir insulina, naturalmente a taxa de glicose no sangue vai aumentar muito, beleza? Né? Então em seguida no meio o órgão responsável pela produção da insulina é o pâncreas e aponte a função exercida por sua função exócrina, aí a produção do suco pancreático. Né? Lembra que pâncreas, ó, suco pancreático lá no digestório, caindo no duodeno, beleza? E a parte endócrina relacionando o quê? A insulina e o glucagon também, né? Maravilha, Vitão. E 5, para fechar, o EPEG, né? O EPG, ponta grossa, o metabolismo da glicose está intimamente relacionado com os hormônios produzidos pelas ilhotas de Langerhans do pâncreas. Com relação às atividades dos hormônios produzidos pelas ilhotas, né, e aos quadros de saúde humana, corresponde ao metabolismo da glicose, assinale o que for correto. Vamos lá? Somatóriozinho, né? Então, 1. Os dois principais hormônios produzidos pelas ilhotas de Langerhans são insulina e glucagon. Ok. A insulina reduz o nível de glicose, sim, tá? O glucagon aumenta. Pô, certíssimo. Tá? Fica aí a dica, ó. Vejam esse vídeo aqui em cima. Não deixem de ver. Metabolismo dos carboidratos, importantíssimo para tudo quanto é vestibular. 2. A deficiência da produção de insulina provoca o aumento da taxa de açúcar, ok? No sangue. Maravilha. O que é uma das causas da diabetes mellitus tipo 1. Beleza? Se a produção da insulina é mellitus tipo 1. Tá ok. 4. Na diabetes mellitus tipo 2, entre outros fatores, os órgãos como fígado e baço deixam de sintetizar insulina, resistência à insulina, mesmo que elas estejam em níveis normais, o que eleva a taxa de glicose do sangue. Então lembra aqui, tipo 2, ok? Não tem a ver com sintetizar insulina,
ok? Muito menos fígado, baço, um monte de coisa. Tem a ver com, né, a não leitura da insulina, né, já que os receptores estão danificados. E 8, a diabetes mellitus tipo 1 é caracterizada por se manifestar somente durante a idade adulta. Não, pelo contrário, tipo 1 na criança, ok? Então ficou 1 e 2, 3, matemática avançada. Show, galera! Bom, assunto importantíssimo, falamos aí rapidamente, ok? Uma pegada aí voltada para a resolução dos exercícios, mas ampliando, inclusive, no sistema excretor. Então, assim, a aula não ficou mega, super, né, superficial, não. Longe disso, tá? Ajuda bastante aí na resolução de questões mais específicas também. Maravilha? Espero que tenham curtido muito. Não deixe de mandar os comentários, galera. Se essa aula te ajudou, pô, manda mensagem aí. Pelo menos, sei lá, fala assim, gostei. Maravilha. Ou dá um joinha aí, né? Mas, cara, vamos bater esse papo, vamos trocar essa ideia. Se teve dúvidas aí nas questões, manda recado. Cara, a gente troca essa figurinha aqui numa boa, beleza? O importante é isso, a gente está se falando. Maravilha? Até a próxima.